Durante anos, o Brasil foi um corpo vasto, mas sem direção. Tinha braços espalhados, florestas imensas, rios como veias abertas, mas não tinha olhos para vigiar, nem cérebro para comandar. As capitanias haviam rachado o território e espalhado o abandono. Cada donatário era um rei isolado, perdido em sua própria sorte, e o povo nascia sem lei, sem proteção e sem rumo. O rei de Portugal, Dom João III, olhava o mapa com angústia crescente. Sabia que perderia a colônia se não criasse um novo modelo. Nem a fé dos padres, nem o sangue dos soldados bastavam sozinhos. Era preciso plantar ordem, não apenas cruzes. Era preciso fundar um centro, uma capital, uma cabeça que pensasse o país. E assim decidiu: o Brasil teria um governador-geral. Era uma missão arriscada, quase impossível. Reunir um território fragmentado exigia mais que força, exigia visão. E o escolhido deveria ser mais do que um administrador. Deveria ser um símbolo, um construtor, um homem capaz de erguer uma nação. Foi então que surgiu o nome que atravessaria a história como espada: Tomé de Souza. Tomé não era nobre de salão, nem político de palavras ocas. Era homem de guerra, de mar, de chão. Tinha servido na África, aprendido no Oriente e imposto respeito em todos os portos. A coroa precisava de alguém que liderasse com disciplina e temor. E ele era a síntese perfeita entre fé e autoridade. O Brasil não precisava de poesia, precisava de comando. Em 1548, o decreto foi selado com o brasão real. O novo governador teria poder absoluto sobre todas as capitanias. Seria os olhos e a mão do rei, onde antes só havia silêncio. Levaria com ele soldados, padres, engenheiros e esperança. Seria enviado à Baía de Todos os Santos com uma missão clara: fundar a cidade que mandaria em todo o Brasil. Não era apenas uma mudança política, era uma mudança espiritual, geográfica e simbólica. Era a tentativa de criar um centro onde havia vazio, uma voz onde havia apenas ecos distantes. E a partir desse novo coração, reorganizar o corpo desfigurado da colônia. Tomé partiria não apenas como homem, mas como pilar de um projeto. A viagem estava prestes a começar. 6 navios partiriam levando mais de 1000 homens. No porão, pólvora e tábuas. Na alma, fé e obediência. A travessia seria longa, perigosa, decisiva. E do outro lado do oceano, uma terra imensa esperava ser organizada. O tempo da fragmentação estava acabando. Nascia a era da centralização. Era março de 1549, quando as velas surgiram no horizonte da baía. 6 navios cortaram o mar como lanças douradas enviadas pelo trono. Em suas proas, a cruz vermelha da Ordem de Cristo tremulava como aviso. Mais de 1000 homens ocupavam cada centímetro dos convéses. Soldados, pedreiros, padres, marceneiros, ferreiros, engenheiros e degredados. A missão era simples: transformar selva em civilização. Tomé de Souza estava à frente, em posição solene, mãos firmes sobre o mastro. O olhar não era de conquista, era de comando. Sabia que aquele momento era maior do que ele. Atrás, em Lisboa, deixava o conforto da corte. À frente, enfrentaria o desconhecido com autoridade e mapa. Era mais do que uma chegada, era uma proclamação. Quando pisou na areia da Baía de Todos os Santos, o silêncio reinou por segundos. Então, vieram as ordens, os cantos, os gestos, padres abençoaram o solo, soldados fincaram estacas. Uma cruz foi erguida como sinal de posse e missão. Tomé ajoelhou-se, rezou e em seguida determinou: aqui começa o governo do Brasil. Indígenas observavam de longe, olhos atentos entre os coqueiros. Não entendiam aquela procissão solene, nem aquelas roupas pesadas, mas compreendiam que algo havia mudado. Aqueles homens não pareciam visitantes. Eram diferentes dos outros brancos que vinham e iam. Vinham para ficar, dominar, transformar. Tomé não tardou em agir.
Mandou levantar tendas provisórias, cercas, depósitos e uma casa de comando. Organizou os homens em grupos de trabalho com precisão militar. Determinou os pontos de defesa e os primeiros desenhos da futura cidade. Enquanto os outros descansavam da travessia, ele já edificava. Sabia que o tempo era o maior inimigo. Naquela primeira semana, Salvador era só barro, madeira e determinação. Não havia ruas, apenas rastros. Não havia muralhas, apenas intenção. Mas havia voz, havia comando, havia ordem. A liderança de Tomé transformava desordem em projeto. Onde outros viam floresta, ele via planta baixa. Onde outros viam mato, ele via capital. Cada martelada soava como decreto. Cada estaca cravada era um grito de permanência. As capitanias haviam falhado por ausência. Agora, a presença era real, física, visível. E Salvador nascia como a primeira cidade do Brasil pensada para mandar. Era o início do corpo e a primeira batida do coração. Antes mesmo de se tornar pedra, Salvador foi desenho. Tomé de Souza reuniu seus engenheiros e padres sobre uma tábua de madeira. Traçou linhas com carvão, distribuiu funções, delimitou cada zona da cidade. Na parte alta, o poder, a fé e a justiça. Na parte baixa, o trabalho, o comércio e o mar. Era uma cidade moldada para mandar, não para apenas existir. A Casa de Governo foi o primeiro edifício a ganhar forma. Seria o cérebro da colônia, o altar do rei em Terra Nova. Ali seriam lavrados decretos, julgamentos, estratégias. Ao lado, ergueram a igreja matriz, a alma da cidade. O altar e o gabinete se levantavam lado a lado. A coroa e a cruz caminhavam juntas desde o primeiro tijolo. Tudo era pensado com precisão militar. Ruas retas, praças amplas, pontos de vigia posicionados com exatidão. Não havia espaço para improvisos ou curvas suaves. Era uma arquitetura de comando, uma geometria de autoridade. Salvador nascia sob as réguas do império e cada casa erguida parecia ser extensão da vontade do rei. Tomé impôs ritmo e hierarquia ao cotidiano. Determinou horários de trabalho, turnos de vigília, plantões de limpeza e defesa. Organizou os colonos em pelotões civis com funções específicas. Fez vigiar o mar, fiscalizar a mata e construir sem descanso. Nada era pequeno demais para passar despercebido por seus olhos. Era como se governar fosse sua segunda natureza. Ele também criou a figura dos capitães de bairro, homens escolhidos para liderar pequenas áreas dentro da vila. Eram representantes da ordem, olhos da administração, vozes do poder. Recebiam ordens diretas do governador e respondiam por sua gente. Assim nascia uma rede de comando que alcançava todos os cantos. Era a coroa em forma de nomeações e vigilância. A cidade começou a atrair mais do que navios. Chegavam carpinteiros, comerciantes, soldados, famílias, uns por fé, outros por fome, muitos por fuga. Salvador tornava-se promessa, ponto de partida, nova chance. Tomé acolhia e controlava com a mesma firmeza. Sabia que um povoado forte era feito de muitos rostos, mas uma só direção. Enquanto as capitanias seguiam mergulhadas em confusão, Salvador crescia como sinal de esperança para a coroa. Tornava-se vitrine, modelo, quartel e altar. A cidade era pequena, mas sua voz ecoava até Lisboa. E Tomé de Souza não apenas a fundava, ele a encarnava. Onde a terra ainda era instável, ele firmava chão. A cidade se erguia, mas a selva não recuava. Em volta de Salvador, a mata observava como fera ferida. A fundação da capital foi um ato de imposição, e a resposta dos povos originários não tardou a chegar. Vilas vizinhas foram atacadas, engenhos incendiados, trilhas sabotadas. Era como se o Brasil reagisse ao seu novo comando. Tomé de Souza enfrentava uma guerra sem linhas fixas. Os indígenas não combatiam como europeus, combatiam como a terra. Rápidos, invisíveis, implacáveis, atacavam e desapareciam. Flechas voavam da mata como palavras de uma língua que a coroa não entendia.
Algumas tribos buscavam diálogo, outras não admitiam invasão. O conflito era mais espiritual do que militar. Não bastava levantar muros, era preciso levantar alianças. Tomé tentou parlamentos, mandou presentes, convidou caciques, firmou pactos frágeis que duravam até a próxima ofensa. Muitos indígenas viam nos padres a mediação possível, mas a presença portuguesa crescia demais, rápido demais, e onde não havia acordo, voltava-se a pólvora. Enquanto isso, outro inimigo rondava os becos da nova cidade. As doenças tropicais vinham com o calor e a umidade. Febres sem nome derrubavam soldados e padres com a mesma crueldade. Poços contaminados, insetos desconhecidos, clima inclemente. Salvador ainda era vulnerável, frágil, febril. E o novo império corria risco de morrer ainda bebê. Tomé não fugia da dor. Andava pelas tendas dos doentes. Organizou quarentenas. Exigiu disciplina na higiene, puniu negligência, pediu reforço médico. Era um governador que conhecia o medo e o enfrentava com ação. Para ele, governar era resistir, e resistir era seguir mesmo quando tudo sangrava. As distâncias também eram cruéis. Lisboa estava longe, reforços demoravam, navios se perdiam. Era como se governar o Brasil fosse escrever no vento. As decisões demoravam a repercutir. As ordens perdiam força no caminho. Mas mesmo assim, Tomé agia como se o rei o observasse a cada passo. Sua fidelidade era construída com pedra e suor. Ele entendia o tamanho da tarefa. Sabia que não venceria a terra, apenas aprenderia a viver nela. Cada dia era uma batalha vencida com liderança, fé e paciência. Salvador resistia porque ele resistia. E o Brasil começava, aos poucos, a ter uma espinha dorsal, mesmo que ainda sangrasse em cada costado. Junto dos soldados e dos engenheiros, vieram homens de outra guerra, padres da Companhia de Jesus, recém-formada ordem de combate espiritual. Não carregavam mosquetes, mas livros. Não falavam de conquista, mas de conversão. Para eles, o Brasil não era apenas selva, era campo missionário. A alma da colônia era tão valiosa quanto seu chão. À frente deles estava Manuel da Nóbrega, padre culto, perspicaz, com olhar sereno e palavra firme. Ele entendeu o que muitos não viam, que os povos indígenas tinham culturas, crenças e ritmos próprios. Não se dobrariam ao latim à força, e a catequese exigiria mais escuta do que imposição. Os jesuítas construíram escolas de palha, onde antes só havia silêncio. Ensinavam o alfabeto e os evangelhos. Traduziram o catecismo para línguas nativas. Recusaram a escravização dos índios, mesmo enfrentando colonos por isso. Pregavam o Cristo pobre, de sandálias sob o sol tropical. E sonhavam com uma fé que brotasse do chão do Brasil. Tomé de Souza observava. Sabia que o trabalho daqueles padres não era rápido nem fácil, mas era necessário. Enquanto ele firmava a cidade com pedras, eles firmavam a moral com palavras. Era a fusão entre coroa e igreja, entre aço e doutrina. E Salvador se tornava também um púlpito. Os jesuítas criaram um novo elo entre os mundos. Os indígenas que confiavam nos padres também confiavam, com reservas, na cidade. Muitos aceitaram a catequese em troca de proteção. Outros usavam a conversão como escudo contra a escravidão. Era um jogo de sobrevivência, onde o batismo muitas vezes salvava a vida. E a fé se entrelaçava à política. Tomé respeitava Nóbrega. Mesmo discordando em métodos, via nele um aliado inestimável. Confiava-lhe parte da educação, da mediação com os nativos, da formação das crianças. Sabia que um Brasil unificado não nasceria só com espadas. Precisava de doutrina, de escola, de altar. E os jesuítas estavam construindo esse alicerce invisível. Salvador, sob os olhos de ambos, tornava-se mais que cidade. Virava símbolo, projeto, esperança. Entre a espada e o crucifixo nascia o esboço de um país, ainda frágil,
ainda rachado, mas pulsando. E entre orações e decretos, o Brasil tomava forma. Com fé, com força, com futuro. A cada mês, Salvador deixava de ser um canteiro e virava comando. A estrutura do governo geral ganhava raízes e braços. Expedições eram enviadas às capitanias distantes. Documentos voltavam com selos, ordens e relatórios. Pela primeira vez, o Brasil tinha um centro que falava e era ouvido. Tomé de Souza estava transformando poder em presença. Cartas régias chegavam com menos atraso. A cidade mantinha contato com Lisboa, com Pernambuco, com São Vicente. Entre fortalezas e igrejas, instalava-se um sistema de coordenação. Não era ainda uma nação, mas já era uma rede. Tomé usava soldados e escribas como fios de ligação. E o que antes era disperso, começava a se reconhecer. O governo geral não era apenas militar. Era também fiscal, jurídico, diplomático. Criaram-se cargos, normas, sistemas rudimentares de justiça. Donatários recebiam orientações diretas do governador. Alguns resistiam, outros se curvavam. Mas o recado era claro. O rei agora falava com voz única. O porto de Salvador tornou-se movimentado. Navios traziam víveres, notícias, pessoas e promessas. Começou-se a organizar exportações de açúcar, couro e pau-brasil. O mercado girava, a cidade pulsava, a colônia respondia. Tomé de Souza não apenas construía, ele articulava. Era o coração e o cérebro da nova engrenagem. Mesmo com limitações, o modelo mostrava força. Havia ainda conflitos, doenças, revoltas isoladas. Mas a diferença era que agora havia quem respondesse. Não se dependia mais de cartas soltas ou da boa vontade de um donatário. Salvador era a referência, o tribunal, o quartel, a escola, e Tomé, o símbolo da autoridade possível. Lisboa reconheceu o sucesso. Os relatórios enviados por Tomé eram detalhados, rigorosos, confiáveis. A coroa via nele um homem de ação e de visão. Outros modelos seriam tentados depois, mas ele seria o molde. Sua missão não era eterna, mas seria fundacional. O Brasil deixava de ser uma terra dividida por concessões. Agora havia um eixo, uma linha que ligava o trono à selva, o altar à espada. O governo geral era o embrião de um projeto nacional, ainda frágil, ainda recente, mas vivo. E Salvador, com suas ruas retas e fé constante, era a primeira capital de uma ideia chamada Brasil. Tomé de Souza permaneceu no Brasil por quase 7 anos. Fundou a capital, estruturou o governo, pacificou os arredores. Criou leis, organizou o comércio, lidou com fé e fogo. Enfrentou selva, doença, rebelião e distância. E quando partiu, deixou para trás algo maior que ele. Deixou uma semente plantada sobre pedra firme. Sua partida não foi marcada por festa ou estátua. Foi silenciosa, como o trabalho que sempre executou. Voltou a Portugal deixando Salvador de pé e o Brasil de joelhos. De joelhos não por fraqueza, mas por reverência ao que nascia. O povo o temia e o respeitava. A coroa o honrava. Os jesuítas o bendiziam. Em sua ausência, o governo geral continuaria. Outros nomes viriam. Outros métodos seriam tentados. Mas nenhum primeiro passo seria esquecido. Foi Tomé quem construiu a ideia de que o Brasil podia ser um só, de que a unidade era possível, mesmo em solo rachado, de que ordem e permanência podiam brotar do nada. Sua cidade sobreviveu aos séculos. Salvador tornou-se capital, farol, alvo, símbolo. Daqui sairiam bandeirantes, cartas, decisões, heranças. Foi o primeiro eixo de um país sem espinha. O primeiro chão firme de uma terra líquida, e sua fundação permanece até hoje, debaixo do asfalto e da história. A obra de Tomé não foi perfeita. Houve abusos, silenciamentos, imposições, mas houve também construção, estrutura, centralização. Ele não veio para sonhar, veio para ordenar, e nesse gesto escreveu os primeiros parágrafos do Estado brasileiro.
com caligrafia firme sobre pergaminho úmido. O Brasil deixava de ser uma sucessão de faixas sem comando. Agora tinha uma cabeça, uma capital, um plano. Ainda falhava, ainda sangrava, ainda se debatia, mas tinha um centro que pulsava. E Tomé de Souza, mesmo ausente, continuava presente, como o homem que fez o Brasil respirar pela primeira vez. E agora que você conhece essa história, que tal continuar desbravando os capítulos esquecidos do nosso passado? Aqui, no canal História na Mente, cada episódio é um mergulho profundo. Inscreva-se, ative as notificações e venha viver a história como ela deveria ser contada, não com tédio, mas com alma. Porque o Brasil não nasceu em silêncio, ele nasceu em luta.